gente, esse podcast aqui começa com água deliciosa da Caiapó. Hoje eu já recebi a Elisa, lá da Imune, e eu vou falar hoje com a Márcia Conrad. Ela, na verdade, todo mundo sabe que eu não apresento meus convidados, eles se apresentam. Boa noite, bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Guilherme. Prazer estar aqui no podcast Só Prosa Boa. Prazer é todo meu, que alegria poder te receber aqui. Nossa, é muito bom, Guilherme, poder falar um pouquinho da minha história, passar adiante para as pessoas verem que ainda tem jeito, né? Quem está aí perdido, que acha que acabou, tem jeito, sim, de mudar a história. Me fala, então, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você? Eu sou a Márcia Conrad hoje, mas outrora nem sempre fui chamada pelo nome. Antigamente, eu fui chamada por vários apelidos. Landau V8, porque o Landau é um carro antigo, bem comprido, que bebe muito. Então, eu bebia muito. Eu cheguei, Guilherme, beber álcool de posto, para você ter uma noção. Eu cheguei num ponto de catar bituca de cigarro do chão e rasgar sacolinha de lixo para matar minha fome. Então, assim, eu cheguei numa situação que eu tenho 1,74 m, 1,75 m de altura. Alta, né? Isso. Pesei 47 quilos no crack, Guilherme. Abandonei meu filho, ele tinha 3 anos, deixei com a minha mãe. Quando eu retornei para Jataí, ele estava com 10. E uma mãe de joelho fez toda a diferença na minha vida, na vida do meu irmão e do meu pai. Guilherme, nós tínhamos fazenda. Nós morávamos no Rio Grande do Sul e um belo dia meu pai resolveu ir para Goiás porque ouviu falar que aqui era terra boa demais. E verdadeiramente era. Vocês são de onde? Nós somos do Rio Grande do Sul, Erval Seco, Rio Grande do Sul. Nasci lá, mas eu vim para cá com 4 anos. Então, eu cresci em Jataí, amo essa terra, amo esse povo. E é o meu povo, o povo jataiense. E meu pai vendeu tudo que era nosso lá e se mudou para cá. Nós chegamos em Goiás, em Jataí, dia 15 de outubro de 1983. Foi bem na época que os gaúchos todos estavam subindo para cá, porque as terras Houve aqui... a grande imigração, né? A abertura de novas fronteiras. Isso. Seu pai veio junto. Meu pai veio e trouxe a família. família. Exato. Nós viemos em cima de um caminhão. Você lembra direitinho? Você tinha quantos anos? Lembro, 4 anos. Eu fiz 4 anos em setembro e em outubro nós mudamos para cá. E aí meu pai começou a lidar com a terra, meus irmãos mais velhos, nós éramos 5 filhos, 2 homens mais velhos e 3 mulheres mais novas, da qual eu sou a caçula. Meu pai começou a lidar com a terra, e arar, e gradear, e preparou a terra para o plantio. Ele avalizou um compadre dele, o melhor amigo dele que comia na nossa mesa, e perdeu tudo que nós tínhamos. A terra foi a leilão, nós ficamos pobres. Na nossa casa, meu pai fez um bar, chamava Bar Esporte do Sul, na época. Lá na Baixada, na Rua do Cemitério, foi muito conhecido. Antigamente, ali perto daquele posto do Lago JK, lá era tudo mato, mas tinha um posto chamado Poço São Paulo. Então, o pessoal ia para o Ouvi falar já. Já ouviu falar? Poço São Paulo, e de lá ele saiu e ia para o bar do meu pai. Porque aqui não tinha CTG na época, e o meu pai montou tipo um cassino lá, com mesa de baralho, mesa de sinuca. Bem do jeito que era no Sul. Não, do jeito que era lá. E cancha de bocha, que é um jogo lá do Rio Grande do Sul. Então, eles iam muito, todos os gaúchos lá para o bar do meu pai. O que aconteceu? Ele virou alcoólatra e ele começou a beber. Seu pai não bebia antes? Bebia socialmente, né? E aí ele começou a se afundar na bebida. Ele passava as noites jogando na mesa de baralho. Então, o que ganhava, o que nós fazíamos durante o dia, ele perdia à noite. E automaticamente trouxe essa disfunção, essa família toda destruída, trouxe a destruição para dentro da nossa casa. Eu cresci no bar, onde fumava, bebia, era tudo muito normal. E um belo dia, com 12 anos, eu fui violentada, me pegou na porta de casa, um homem que nós nunca descobrimos quem foi. Estava eu e a minha irmã na porta de casa, era noite de Natal. E ele parou para perguntar como que fazer para chegar na rodoviária. E a minha irmã explicou. Sua irmã era mais velha? Mais velha, 10 anos mais velha. E quando ela se virou, que a gente virou, ele me pegou por trás. E aí ele me arrastou ali no mato, que não tinha o lago JK, ele me arrastou lá para baixo e consumou o fato. Me violentou, acabou com a minha vida. E aí eu cresci naquela revolta. Eu tinha 12 anos, na minha época de 12 anos, Guilherme, era 12 anos. Hoje as meninas de 12 anos já são mais mocinha, né? Eu não. Uma criança. Uma criança. Eu era magrela. E aí eu cresci com aquela revolta do mundo, a revolta de Deus e o mundo. Eu tinha ódio. Chegou aí, era uma ferida, né? Isso. Você criou uma ferida. E aí
Emocional, tô falando. Todos os traumas, os traumas de ver meu pai brigando dentro de casa, porque, Guilherme, só quem tem um alcoólatra ou um usuário de droga dentro de uma casa sabe do que eu estou falando. Meu pai é alcoólatra, eu sei do que você está falando. Então você sabe. E tem muitos anos que a gente sofre com isso. Muito triste mesmo. As brigas são constantes, violência. E meu pai, nossa, avançava na gente, foi muito difícil. E aí eu cresci. E foi um abismo puxou o outro, Guilherme. Quando eu vi, eu estava nas drogas. Comecei na cocaína. Isso com quantos anos? Com 20. Assim, vamos lembrar dos 20. Depois dos 12, sua vida nunca foi a mesma. Não, nunca mais. Eu fiquei uma menina revoltada. Eu perdi os sonhos, os projetos, eu não tinha mais vontade de viver. Então, eu cresci com aquela revolta. Eu que trabalhei na televisão, ouvi muitos depoimentos de crianças vítimas de violência. É muito tem uma triste. menininha que contou uma vez, ela foi abusada e aí a família estava muito revoltada, que é como se ela tivesse perdido a cor da vida, né? Aquele colorido da vida. Fica cinza. Cinza. Fica escuro, realmente. E a gente, eu como era uma menina, a gente tem aquela cultura, infelizmente, hoje já é mais tratado, mais falado sobre isso, que a vítima ela não tem culpa. Mas, na época, eu me culpava porque eu usava shortinho curto, mas eu tinha as pernas um cambito, eu era seca de magra. Então, assim, eu cresci com aquela revolta. Eu não podia ouvir ninguém cochichar no meu ouvido, falar baixo, porque ele falava para mim que se eu não fosse virgem, ele ia me matar. Que isso. E ele dizia que ele estava me cuidando há vários dias, que ele estava prestando atenção. E detalhe, nós nunca... Aí você sentia mais culpa ainda. Mais culpa. Nós nunca descobrimos quem foi. A gente acredita que não era daqui. Então, e aí um abismo trouxe o outro. Quando eu vi, eu estava nas drogas, porque eu comecei a vender o meu corpo em troca de dinheiro. Eu comecei a me prostituir para ganhar dinheiro. E aí um belo dia eu conheci a cocaína. A primeira vez foi, eu achei que eu ia morrer, me deu arrependimento, mas aí depois eu vi que eu não morri e era bom, entre aspas, né? Porque aparentemente é um falso refúgio. E eu me escondia, eu não queria viver, então eu me escondia ali na droga. Aí eu ia para balada, eu participava socialmente, né? Dos eventos, das coisas, de menina da minha idade. Fui mãe aos 16 anos, do Carlos, que inclusive você conhece bastante tempo. É um grande homem. Homem. Ele optou... E um grande amigo. Isso. Por ser homem. Ele escolheu. Ele tinha tudo, porque ele cresceu na Baixada, e foi criado pela minha mãe, ele tinha tudo para não prestar, mas escolheu prestar. Então, sempre desde os 12 anos ele trabalha. Ele mesmo arrumou o primeiro emprego e de lá para cá nunca mais parou. E aí começou. E um belo dia eu fui para Rondonópolis com umas amigas para a gente ganhar dinheiro lá em Rondonópolis. Tinha uma casa noturna lá. E o que aconteceu? Chegamos lá. Primeira pessoa que eu conheci era um cara que era traficante de droga. E ele vendia todo tipo de droga. Aí o que aconteceu? Nós fomos para um bar, ele interessou demais numa menina amiga minha, a gente foi para um bar, fomos beber, e eu bebi e fiquei muito enjoada. Nossa, muito enjoada. E aí eu queria cocaína, e ele falou que não tinha. Aí, por estar enjoada demais, ele fez um cigarro de crack para mim, na mesa, sentado. E foi amor à primeira vista. E aí, do crack, eu me afundei, literalmente falando. De chegar a comer lixo, de vender o meu corpo, Guilherme, em troca de R$10. Fazer programa em troca de R$10 para usar droga. Que doído isso, né? Hoje você conta com uma tranquilidade, porque eu tô curada. Virou testemunho. Eu tô curada, né? Ficou só... Hoje eu entendo o porquê de todo o sofrimento que eu passei para ajudar mulheres. Esse é meu trabalho, é o meu chamado. Eu sou da igreja Pentecostal Resplandecer em Cristo, do pastor Jesuíno Mendes. Mas até chegar aí, você teve uma caminhada. Uma caminhada. Você voltou para Jataí depois lá de Rondonópolis? Eu vim de carona. Não, de Rondonópolis eu fui para Sorriso. Você só foi? Fui para frente, abandonei a família mesmo. De ficar 9 meses sem dar notícia de vida. Aí fui para Sorriso, no Mato Grosso, e lá que eu terminei de me afundar, que eu pesei 47 quilos. Humanamente falando, Guilherme, eu ficava uma semana, 10 dias sem tomar banho. Humanamente falando, não tinha mais jeito para mim. Os meus dentes, eu não sei se você chegou a ver uma foto que nós fizemos a montagem,
para o evento que a gente participou agora, o CMA, sexta edição do CMA da Carla Lino, e os meus dentes estavam tudo estourado, a pele toda manchada, 47 quilos, parecia... Essa mulher que eu estou vendo na minha frente é diferente? Totalmente diferente. Hoje, eu conto com a naturalidade, assim, não foi fácil, Guilherme. Para chegar aqui, Imagina. teve um trajeto, renúncias. Eu tive que fazer renúncia. Eu precisei fazer escolhas. Então, assim, você abandonou... Eu abandonei. Eu abandonei os velhos amigos, os velhos atos. E fiz novas escolhas. Escolhi semente nova para plantar. É sobre isso. Então, assim, eu conto, falo assim, nossa, você não tem vergonha de contar? As pessoas me perguntam, você não tem vergonha de contar que você é ex-prostituta? Não, porque eu não vivo lá mais. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Você então, renunciou os pecados da carne? Renunciei. Graças a Deus. Aí vim de carona, de Sorriso para cá. Mas já está aí, voltou. Peguei, Você já tinha quantos anos? Eu estava com 27 anos. Peguei 3 carretas de carona e cheguei aqui em Jataí. Destruída, não tinha nem roupa para vestir. Você veio para casa da sua mãe? Vim para casa da minha mãe. Mas eu tentei suicídio, a história é bem longa, é muita coisa, né? Mas resumindo, porque o nosso tempo não é longo... Mas assim, só para a gente entender, quem está no fundo do poço, ele só vai afundando mais, seria isso? Se não tiver ajuda, precisa de uma ajuda. E detalhe, a gente não quer ajuda. E outra coisa, também não é uma coisa que você queria, você planejou, não, minha vida vai ser essa. Não foi acontecendo, né? Não, foi acontecendo. Foi uma sequência de traumas. Exatamente. Que te levaram para esse caminho, é isso? Isso. Sequência de traumas que acabaram me levando para no final do poço. Eu falo que eu não estava no fundo do poço, não. Você está depois do fundo. Estava depois do fundo. É nessa situação que eu cheguei. Só que quando, detalhe, até chegar em Jataí, uma voz falava para mim não voltar. Você vai voltar pior do que quando você chegou. Olha a sua situação. E aí me dava vontade de ir para qualquer outro lugar, menos voltar para dentro da casa da minha mãe. Aí o que aconteceu? Eu voltei e ela me recebeu com um sorriso lindo, um abraço maravilhoso. A única que sempre acreditou que se eu quisesse, Jesus mudaria a minha vida. Eu nunca fui internada em uma clínica, eu entreguei a vida, fiquei 2 meses aqui em Jataí, depois que eu voltei, roubei tudo que minha mãe tinha dentro de casa. Tadinha. De melhor, porque ela era faxineira, ela faxinava em 3 casas, passava roupa, fazia faxina, ainda cuidava do meu filho doente, que já estava com 10 anos. Roubei tudo de melhor que ela tinha, troquei na boca de fumo, fiquei 2 meses ainda usando droga. Fiquei 5 dias sumida dela aqui dentro de Jataí, sem ela ter notícia. Boca de fumo? Boca de fumo. Uhum. Sem dormir, sem tomar banho. E aí ela falou com a irmã minha, quando eu voltei, eu estava dormindo e acordei quando ela estava no telefone falando para minha irmã que ela ia morrer, que ela estava cansada de ver a caçula dela passando pelo que eu estava passando. Então, eu tomei uma decisão de ir para a igreja. Pensei assim, se Deus, o Deus da minha mãe, tem o poder de mudar a história, então que Ele mude a minha, porque não tem mais jeito. E foi ouvindo essa história da sua mãe que você decidiu mudar? Foi aquilo que te mexeu lá foi o seu, não sei se não pode falar um pontapé ou... Você sabe o que é? Que te motivou? Deus fez uma promessa. E você sabe que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Então, se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Porque Ele é um Deus fiel para começar e terminar a boa obra. Então, Ele fez uma promessa para minha mãe. E Ele me trouxe. Ele cumpriu a promessa. Você entendeu? E sua mãe de joelho no chão. De joelho. Minha mãe era da Deus é Amor. Uma igreja muito rígida. E ela ia extremamente todos os dias, ela estava lá, na igreja. Minha mãe ganhou meu pai alcoólatra para Jesus. Ganhou meu irmão, que foi usuário de droga há 21 anos. Nossa, sua mãe sofreu, hein? Sofreu. E me ganhou para Jesus. E ela ainda conseguiu... Olha que missão da sua mãe. 12 anos ela ficou comigo e viu toda a minha transformação. Viu a mulher que eu estava me tornando. Uhum. Hoje ela já partiu. Deus deu essa graça para ela em vida. Mas ela viu todo o milagre que Jesus tinha prometido. Os olhos dela viu se cumprindo. Graças a Deus. E como é que começou essa transformação? Então você escutou essa conversa que ela já estava, como se diz assim, ó, como é que eu posso dizer? Já estava desistindo de você.
não de mim, desistindo de viver. De viver. De tanta tristeza. Ela disse que o coração dela estava inchado. E eu falei, já pensou se a minha mãe morre? Ninguém vai me perdoar. Então eu resolvi ir para a igreja, mas Guilherme, eu não tinha roupa para vestir. Peguei uma saia da minha mãe, branca, de malha, dei um nó, pus uma blusinha azul da minha irmã e fui para a igreja daquele jeito. Aí cheguei lá, tinha um baiano, era da Bahia, ele estava pregando aqui e ele só falou tudo da minha vida, sem nunca ter me visto. E aí eu falei assim, é hoje. Eu chorava muito, sabe? Quando o Espírito Santo toca, lá no profundo. E eu chorei muito, muito. E foi lindo, lindo, que até hoje eu me emociono. E ali começou. E aí, com 39 dias que eu parei de usar droga, eu fui trabalhar na Lojas Rubini. Fui trabalhar de vendedora. Era a Rose e o Erni, não sei se você lembra deles, o Gardenal, o Carequinha. E a Rose, meus patrão. Era um período de 3 meses, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Fiquei 3 anos e 7 meses lá, trabalhando. E aprendi tudo que eu sei hoje, que eu tenho, porque eu tenho uma loja, eu aprendi trabalhando lá. Aprendi a vender, a comprar, a escolher, a tratar o cliente. E fiquei 3 anos e 7 meses lá. Fez parte da sua recuperação? Fez parte da minha recuperação. Era necessário eu estar ali. Aí eu trabalhava todos os dias e ia para a igreja todas as noites. Durante 2 anos, eu fui para a igreja todos os dias da minha vida. Eu escolhi Jesus. Eu quis. Eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia, Guilherme. Cheguei a fumar 4 carteiras. Que é isso? Com 5 dias que eu entreguei a vida para Jesus, eu fumei o último cigarro da minha vida. Foi muito fácil? radical, né? Foi. Mas eu sempre fui assim, determinada, toda a vida. Ou vai ou racha. 8 ou 80. Exatamente. E aí eu falei, não, eu quero ser diferente. Eu quero ser aquelas crentes que vai contar o testemunho para todo mundo ouvir. Aí eu me batizei, eu aceitei Jesus dia 30 de agosto de 2006. Me batizei no Dia das Mulheres, dia 8 de março de 2007. Estamos falando de quase 20 anos? Quase 20 anos. E estou na presença de Jesus até hoje. Mas não foi assim, não. Tem todo um processo. Eu trouxe o quê do mundo? O que eu trouxe? Eu trouxe os traumas. Eu trouxe as dores. Eu trouxe os nãos que o mundo me deu. Os falsos amigos, os falsos amores, a ilusão que o mundo tem para você. Então, eu precisei trabalhar isso, curar todos os traumas da minha vida para chegar a ser a Márcia que eu sou hoje. A Márcia Conrad que eu sou hoje, que ajuda mulheres, que ajuda pessoas. Eu precisei curar meus traumas. Pois é, mas aí a gente está falando de uma pessoa que hoje dá testemunho, dá exemplo da sua história. E para a pessoa que às vezes está assistindo a gente e está passando por um momento difícil, até com o filho. Nós temos mães, hora dessa, que certamente estão com o joelho no chão. Com Nós certeza. temos famílias que estão passando por momentos difíceis. O que a Márcia de hoje fala para essas mães, olhando nesta direção? Mamãe, não desiste, não. Acredita. Jesus Cristo, Ele ainda tem levanta e anda. Jesus Cristo, Ele ainda tem cura. Ele é imutável, Ele não muda, Guilherme. Jesus, Ele não muda. Então, assim, mamãe, não desiste, não. Você é a última pessoa que pode desistir. Então, eu te falo, a minha mãe, ela conseguiu. A minha mãe viu a transformação da casa dela. Imagina um marido alcoólatra e 2 filhos usuários de droga dentro de uma casa. E a minha mãe nunca desistiu. Então, o que eu digo? Não desista, mamãe. Ore pelo seu filho, que no momento oportuno... Para mim não tinha jeito, Guilherme. Não tinha mais jeito. Você é exemplo disso. Sou exemplo vivo que tem jeito, sim. Eu conheço muitas pessoas que saíram do mundo das drogas hoje. Infelizmente, perdi muitos amigos, né, que não quiseram ou que não tiveram a mesma força que eu tive, o mesmo apoio que eu tive, porque não é fácil. Imagina você ter uma filha e ela entrar dentro da sua casa e roubar tudo que você tem lá dentro. Eu troquei tudo que minha mãe tinha de melhor, eu troquei na boca de fumo. E mesmo assim, ela não deixou de te amar. Nunca. E nunca usou a que boca... Que forte isso, né? É forte. Independente da condição, ela era sua filha. Ela era sua mãe, né? Minha mãe. E para ela, você era a filha dela.
Era. Tem muita mamãe e papai que desiste, né? Desiste. Mas eu também não julgo. Eu sei o quanto é difícil. Você entende? Eu entendo. Eu entendo. Mas hoje, o que a Márcia diria? Não desista. Acredite. E para as mamães que estão com o filho na adolescência, não confie em tudo que o seu filho diga para você. Diz. Vai atrás. Busca conhecer os amigos. Busca ver o que o seu filho está fazendo, o que a sua filha está fazendo, aonde ela está indo. Fique em cima. Eu fiz isso com os meus filhos. Você conhece meu filho mais velho, o homem que ele é, mas eu ia aonde... Mãe, posso ir em tal lugar? E eu ia lá ver se ele estava lá. Você mudou e conseguiu levar essa transformação para a vida dos filhos. Ainda deu tempo de ser mãe. Então, foi difícil também resgatar a maternidade. Porque o Carlos era uma criança, né? Com 3 anos, e quando eu voltei, ele estava com 10. Então, quem ele tinha a visão de mãe era minha mãe, que criou ele. Com a pouca força dela, ela criou ele numa excelência. E amou demais, né? Aí foi muito difícil para o Carlos me perdoar. Foi um processo também, Guilherme. Não é da noite para o dia. É isso que tem que deixar claro aqui, gente. Foi difícil. Acalma o seu coração. Acalma. Vai dar certo. Vai dar certo. Márcia, prosa boa e essa conversa, eu tô assim, até engasgado. Porque é uma história muito bonita, mas eu tenho que agradecer ao meu time de patrocinadores. Café Abelha está com a gente, o sabor do bom café, é uma delícia o Café Abelha, a venda nas melhores lojas, supermercados, e você encontra o Café Abelha. Agradecer a nossa querida Água Caiapó que está com a gente. Boa, né? Você falou que só compra Água Caiapó? Só Caiapó. Você conhece quem lá, o Samuel? Samuel é meu amigo. Conheço ele, só tomo Caiapó. Eu já estou bebendo 2 garrafinhas, porque o povo lá da Emagrecendo falou que eu tenho que hidratar. Hidrate-se, pode deixar. Minha amiga Emanuela Camati, do Centro de Beleza, deixa as mulheres lindas. Verdade. A Manu tem também os cosméticos que ela vende lá, mas ela é especialista no visagismo. Ela faz o corte ideal para aquela pessoa. Ninguém é igual a ninguém, né? Verdade. Todos nós somos individuais e a Manu cuida muito bem disso. Quero agradecer o pessoal lá da Clínica CEOSP, meu amigo Zé Lúcio e toda a equipe da CEOSP. A Clínica CEOSP é a clínica especializada em implante de Jataí. Excelente profissional. É? Você já foi paciente do Zé Lúcio? Um profissional incrível. E ele quer fazer uma limpeza nos meus dentes nos próximos dias. Quer deixar clarinho. Zé Lúcio, meu dente é bonita. Bonitão. E aí ele estava falando assim, que eles têm experiência e especialização, equipe altamente qualificada, tem tecnologia de ponta, tratamento com inovação e o atendimento humanizado. O atendimento faz diferença, não faz? Toda a diferença. Você que veio do comércio, toda né? a diferença. Então, se você precisar cuidar dos seus dentes, é na Clínica CEOSP, na Jerônimo Silva 220, pertinho do JK. O telefone do Zé Lúcio é o 3052-2087, também o nosso Zap Zap. Abraço, Zé Lúcio, obrigado aí pelo patrocínio. Do Zé Lúcio também tem o La Vitre Hotel. Chique, hein? Esse hotel do Zé Lúcio. Café da manhã. Eu vou lá tomar café da manhã essa semana. Das 6 às 10 da manhã e jantar tem das 19 até as 22h30. Lavitre Hotel, hospedagens e eventos. E o café da manhã do Lavitre está aberto. Delícia. Você já foi lá? É bom? Já. Eu fiz uma surpresa para o meu esposo lá no Lavitre. Nossa, que delícia. Preparei o quarto, coloquei pétalas de flor. Lá tem um quarto de casamento. Depois que você casa, você pode passar a lua de mel lá. Ah, que legal. Aí eu fiz para o meu esposo. Fiz uma surpresa para ele lá, linda. Muito legal. Então, também o nosso parceiro aqui. Agora, a melhor pizza da cidade é do Coliseu Pizzaria. Gente, pensa numa pizza boa e com ingrediente de qualidade. Eu fui lá ontem no Coliseu, os meninos pediram, eu não posso comer, né? Mas eles pediram pizza de calabresa com borda recheada de chocolate. Nossa! É o sucesso lá em casa isso aí. Mistura o sal e o doce, já resolve o problema, já tem sobremesa, né? É verdade. Já tem sobremesa. Então, um abraço lá a toda a equipe. Meus amigos lá do Coliseu Pizzaria, obrigado, viu? Eu quero também agradecer ao carinho da Pé de Meia Moda Íntima. Pé de Meia tem cueca, calcinha, pijama, tudo para o seu conforto. Um beijo, Fernandinho, toda a equipe da Pé de Meia. Loja boa, né? Eu sou cliente lá. Ótima. Material perfeito. A gente precisa ter conforto, né? Tem que ter conforto. E o pessoal da Pé de Meia tem. E eu quero mandar um especial abraço pro pessoal da Ama Viagem, se você precisar de viajar. A Márcia falou da Lua de Mel. Já da Lua de Mel, eles têm, inclusive, Maldivas. Eles estão com uma promoção igual Black Friday, para os Alpes suíços, Alpes franceses, japoneses. A partir de R$12 mil, 7 dias, all inclusive de comida e bebida, ainda tem aula de esqui e snowboard. Que chique. A partir de R$12 mil. No top. E divide, parceladinho,
Vai a ter gente balão, compra né? até um iate. É isso mesmo. Abraço. E segue lá no Instagram, Ama Viagens, agência de viagens online da Amanda e do Gilmar. Thales Coelho Delivery, as melhores delícias. Peça aí, siga no Instagram. Tem a Energy Solução Solar. Enquanto o sol brilha, você economiza. Esse é o mantra da Energy, do Magno e da esposa. Energia solar é tudo, né? E tem também a antiga Pré-Forte Pré-Moldados, agora é Pré-Motec Pré-Moldados. Nossa parceira aqui, o Felipe e toda a equipe, faz o seu orçamento pelo 3636-3686, 99390572. Obrigado aí pelo carinho, pelo patrocínio e pela audiência. Estou recebendo hoje a Márcia, ela é empresária e também é missionária. Conta o exemplo dela, a história de vida dela e tem uma loja. Eu tenho uma loja, Márcia Conrad Fashion. Eu fui sacoleira há 5 anos e aí montei a loja. Como é que foi essa história aí? Conta. Aí Você saiu da Rubini, né? Eu saí da Rubini e virei sacoleira. Comprei um golzinho, velho, ano 98, ele era lindo, verde, era um casamento com o golzinho. Foi minha primeira aquisição. Comprei junto com a minha mãe. E aí comecei a trabalhar. Comprando fiado, ia para o Paraguai, buscava mercadoria, ia para Goiânia. Você vende tudo? Tudo. Perfume, de tudo. Aí foi, Deus vai apontando, né, o que é nosso. E aí conheci o Paraná. Conheci o Paraná e fui buscar mercadoria lá. E aí amei. Eu fidelizei as minhas marcas. De Colânia, uma marca, inclusive... Eu ia perguntar agora, essa roupa é sua? De Colânia. Uhum. É diferente Divas, a blusa e a calça e o coletinho da de Colânia. É uma marca topíssima. Eu vendo feminino, masculino e infantil. Ah, essa é bem... A loja já fez 11 anos agora, em fevereiro. Caraca, onde que é a sua loja? Na Rua do Cemitério, Rua Valeriano do Prado, número 381, setor central, parte baixa. Rua do Cemitério São Miguel. Muito bom. É o que eu amo. A loja, Guilherme, ela é um presente de Deus, porque lá é um hospital. Eu recebo muitas mulheres que chegam até nem para comprar, mas para dividir sua dor comigo. E Deus tem feito coisas lindas ali naquele lugar. Aí eu comprei, lá era dos meus pais, lá é 609 metros quadrados. Enorme. 2 terrenos, né? Terrenos. Aí eu comprei lá. Agora é nosso, meu e do meu esposo. E nós queremos construir a Márcia Conrad Fashion maior. Em nome de Jesus. Amém. Vai dar certo. Como é que é? Não é um Deus de promessa? É Deus de promessa. É promessa então é dele. isso. E outra coisa, em relação a essa história, né, que você está construindo, que hora que esse marido apareceu, gente? 7 anos depois. Guilherme, pensa num cara top. Para aguentar a Márcia Conrad, tem que ser um cara de Deus. Imagina um homem ouvir, no meio de 300, 500 pessoas, a mulher dele contando que é ex-prostituta. Não é para qualquer homem, né? Tem que estar curado também, né? Ele tem que estar curado. Então, Deus escolheu o Walter para a minha vida, é um presente. Tudo meu, papel passado. Eu falo, aquela delícia ali, é tudo minha. Ai, e ele é um presente, é a lixa que a Márcia precisava. Ele é um cara topíssimo. E Deus me deu ele assim, toma, minha filha, você vai precisar dele. E é verdade, precisava e preciso. É o sacerdote da minha casa, é o meu amante, é o meu amigo, é o meu amor, é o meu companheiro de viagem para buscar mercadoria. Ele é aquele que pega e fala, eu sou o chofer, eu vou dirigindo para minha esposa ir pregar, ministrar a palavra ou dar o testemunho dela. Ele vai comigo. É uma parceria. É uma parceria, graças a Deus. Vocês estão juntos há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Esse ano faz 13 anos já. Também foi um presente. Foi Então, tanta coisa. Deus mandou tanta vez, né? Tudo presente. Deus a minha mandou casa, tudo. Guilherme. Eu fui comprar uma casa lá no Portal do Sol, 35 anos para pagar. Já estava tudo certo para dar certo no banco, eu ia financiar. De repente, quando o avaliador avaliou a casa, avaliou com preço menor e o dinheiro que estava liberado no banco caiu para bem menos. E faltou ao todo R$50 mil na época. Não deu certo, chorei uns 3 meses. Porque, Guilherme, as pessoas precisam entender que até o não de Deus é livramento, é cuidado, é amor, é proteção. Deus, ele nunca erra. Coloca isso na cabeça de vocês. Deus nunca erra. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Porque o amanhã não pertence a mim, a você. Não pertence a nós. Pertence a ele. E ele sabe, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E aí Deus deu a nossa casa. Aonde a gente mora é 816 metros quadrados.
Imagina, uma noiadinha que morou na rua. E eu já tinha uma casinha no fundo, nós morávamos, eu e meu esposo, numa meia água no fundo. E aí nós construímos na frente 200 metros de área construída, Caraca. toda na laje, todo no porcelanato, na época que o Carlos trabalhava lá onde você conheceu ele. E aí nós construímos a nossa casa, é um presente de Deus, é enorme, é lindo mesmo, é o meu recanto de paz, eu digo que é meu jardim secreto. E assim, você esperava que Deus ia fazer isso com você? Desse tanto? Porque, tipo Nunca. assim, a gente pede tão pouco e Ele dá tão muito. Eu só queria ter vida. Eu vou lembrando que Deus é o dono de todo ouro e toda prata, não é isso? Guilherme, eu só queria ter vida. Se Ele me desse vida, eu já estava de bom tamanho. Mas Ele deu muito mais. Deu, porque Ele é Deus de surpresas, né? E de fidelidade também, a gente precisa ser fiel, né? Eu sou. O que é ser fiel? Falo, eu sou dizimista. Tem gente que não acha que não, mas eu sou dizimista fiel. Eu faço questão de devolver para Deus, porque tudo é dele. 100% dele. Eu devolvo os 10% que é dele. Porque é o mínimo. E assistência social também. Você ajudar o próximo, você faz com a mão direita, esquece com a esquerda, né? A gente tem que fazer assim. Então, assistência social. E Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém, Guilherme. Jamais. Nunca. Deus, ele é lindo. Eu falo que Jesus é lindo e cheiroso. Então, ele nunca vai ficar devendo nada para ninguém. E eu optei a plantar a sementinha, né? Eu vou plantando. Eu não como a minha semente. Eu deixo a semente para plantar. Porque tem gente que come até a semente. Aí, você vai plantar o quê daqui a uns dias? Então, eu aprendi com Deus. É maravilhoso. Maravilhoso. A gente nunca perde. Eu fico impressionado com o seu testemunho, assim, com a leveza que você fala. Porque, por exemplo, eu queria falar isso, que é muito doído a gente falar isso, mas nós estamos aí no mês de março, mês da mulher. A sua história de violência aos 12 anos, ela é um retrato que ainda está presente na vida das pessoas. Talvez, assim, muitas meninas não foram violentadas a esse ponto, mas existe ainda violência dentro do ambiente, principalmente de criança. Então, acho que a gente precisa também ser vigilante com as nossas crianças. Guilherme, eu não fui violentada só uma vez. Eu fui violentada com 12 anos. Mas quando na fase adulta, nas drogas, eu fui violentada também. Eu fui presa, eu fiquei uma noite no Coró, que eles falam, né? Não aqui em Jataí, em outra cidade, em outro estado. E eu apanhei de polícia de fazer xixi na roupa. Eu apanhei muito e passei uma noite sendo violentada por um dos guardas do Coró, que eles falam. Então, assim, eu sofri demais, sabe? Eu passei por todas as peripécias da vida. Foi difícil. Eu estava falando assim, porque você conta uma história dessa e a gente nós precisamos proteger as nossas crianças. Isso é muito sério. Principalmente as meninas, de verdade. Exatamente. Mas não é só as meninas, não. Não são as meninas, mas eu estou falando assim, as crianças de um modo geral, né? É. Você falava daquilo que ficava em cima, que olhava, que... Esse também é um recado importante, hoje. né? Ah, mas você tem que cortar o cordão umbilical. Gente, eu vou cuidar enquanto tenho que cuidar. Missão sua. Vai passar. É uma fase, né, da adolescência, daquela Você tem filho pequeno rebeldia. ainda? Eu tenho um de 14 anos, que vai fazer 15 agora em maio, ele calça 44. É um negão mais moreno que você, mas você precisa de ver que delícia. Samuel, o nome dele. É um presente que Deus me deu. E ele é um filho incrível. Mas eu levo, eu busco. Mãe, posso ir no shopping? Levo no shopping, deixo lá na porta. Vou buscar depois. Eu sou essa mãe. Posso sair em tal lugar? Você acha que esse exemplo seu precisa ser replicado? Você acredita que é um caminho? Eu acredito que sim. Eu acredito. A gente que com um mundo moderno demais, Guilherme, deixou... Você falou uma coisa aqui no começo. 12 anos eu era menina. Claro que a gente tem aí as meninas com 12 anos que não eram... a gente não vê mais. Até você estranha, não? Quantos anos você tem? 12, 13, hoje, 14? Por causa do celular, não existe aquela inocência mais. Exatamente. Né? Perdeu-se isso. Eu tô com 46 anos, Guilherme, hoje. Vou fazer 47 anos agora em setembro. Então, quando eu fui violentada na noite de Natal, há 35 anos atrás. Né, que vai fazer nesse Natal agora, desse ano, 35 anos. Então, não tinha celular, a gente não tinha essa rede que tem hoje, que é muito mais fácil, né, de se comunicar com uma pessoa de fora do estado. Quantas crianças que têm fugido, Guilherme? Têm ido embora de casa para conhecer outra pessoa que conheceu na internet, que nem sabe quem está do lado de lá. Eu trabalhei em Goiânia, na Record,
2022. E a gente fazia muitos casos assim, de criança que fugia de casa e que pegava ônibus e carona e ia conhecer, inclusive abusadores em outros lugares. Exatamente. Pai, mãe, pega o celular do seu filho, dá uma olhada no celular dele. É seu ainda, porque é de menor, mora debaixo do seu teto. Eu sempre falo para Samuel, Samuel, vocês vão ser meus filhos até depois de casado. Você põe uma coisa na sua cabeça. Não, nada vai mudar, mesmo depois de maior. Eu vou continuar sendo sua mãe. Então, assim, pego o celular dele, eu olho de vez em quando, eu estou sempre assim, conectada com ele. Como que está lá na escola? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que você quer me contar? Falta abertura dos pais, Márcia? Falta abertura. Eu passei por isso com a minha mãe. Minha mãe era muito fechada e ela só trabalhava, Guilherme. Não a culpo, em momento algum. É o que ela podia oferecer também. E eu comecei a mentir, depois da violência sexual que eu sofri, eu comecei a mentir. Então, eu saía falando que eu ia para tal lugar. Vou para... na época, a gente ia para ler livro, era uma livraria que tinha aqui, subindo ali na Brasil. Esqueci o nome agora. Eu falava que eu ia para lá fazer tarefa, mas não ia para outro lugar. Então, se ela tivesse sentido essa noção... O diálogo mesmo. Que poderia ir atrás de mim e ver se eu estava mesmo, talvez poderia ser diferente. Não sei te falar. Eu faço a diferença na vida dos meus filhos, só que eu não prendo demais. Por quê? Porque eu sei que é menino, que uma hora ele vai... os hormônios... vai coçar, vai explodir. Então, eu tenho que orientar os meus filhos. Eu tenho que orientar, o Carlos não, porque já é homem, né? Mas o Samuel, que ainda é um adolescente, falar para ele das doenças, falar para ele sobre sexo, eu falo para ele sobre as drogas, eu falo tudo. Tem que ter diálogo. As pessoas hoje estão tão assim, focadas, ninguém senta na mesa mais, Guilherme, para comer, para ter diálogo. Hoje as famílias estão assim, no automático. Você levanta cedo, vai trabalhar, é todo mundo correndo. E é um fato, né? E tem netinho também, né? Tem um neto. É Miguel o nome dele. Loirinho dos olhos azuis. É uma promessa de Deus. Puxou a vovó também, né? Deus usou meu pastor, há 3 anos antes da minha nora engravidar, que via uma criança... na idade mais ou menos de 4 anos, loirinha dos olhos azuis, correndo em cima do altar. Ele teve uma visão. E aí, quando ele passou isso para a igreja, eu comecei a chorar. Você tomou posse? Tomei posse, porque meu pai tinha o olho azul. E nós não tivemos o olho azul, só meu irmão mais velho. Então, eu falava assim... o Pititico, então, puxou sua família. Tem o olho azulzinho. Graças. Azulzinho. E é lindo. É lindo. Parece que é bebê desenhado. Exato. Não parece? Parece. Parece. E aí Deus usou meu pastor para falar que o Miguel viria para apagar o passado triste. Porque eu não fiz para o Carlos. Eu não pude fazer, eu não estava. Eu não vivi a maternidade com o meu filho mais velho. Porque quando eu retornei, que Jesus me resgatou, ele estava com 10 anos. Então, assim, aí veio o Miguel. Eu pude fazer o enxoval do Miguel. Eu pude comprar o jogo de quarto do Miguel. É o meu amor dentro da barriga, Guilherme. Eu falava com o Miguel mexia. Ele conhecia a minha voz. Nossa, que forte. É muito forte, impactante. E aí nasce aquele menino, o povo falava, quando nasceu, todo mundo queria olhar o olho do menino para ver se era verdade sobre a profecia. E vai mudar. Quando ele chegar nos 6 meses, muda a cor. Eu falava, gente, não muda a cor. Está mais azul ainda, Guilherme. O menino está mais branco, mais loiro, mais azul o olho. Graças a Deus. Ô, Márcia, e eu vejo que sua história, ela também te emociona. Em alguns momentos você vai falar, seu olho brilha, né? Você acredita que eu ainda choro? Eu vejo que você se emociona com essa choro para Deus. Um choro de gratidão hoje? Um choro de gratidão. Um choro de ver tudo que eu estou vivendo, Guilherme. Eu olho para trás assim, e falo, meu Deus, eu não mereço uma família linda que Deus me deu, né? Aquela prostituta, noiadinha, caída na sarjeta, fedendo. Guilherme, eu cheirava morte. Você não está entendendo. Eu cheirava morte. Então, assim, e aí, de repente, Deus muda tudo. Ele faz tudo novo. Tem hora que você não consegue imaginar. E aí eu me pego olhando para tudo que Deus tem feito na minha vida. Só que
Detalhe, Jesus não morreu, Guilherme, para me dar casa, carro, caminhonete, esposo, uma família linda, não. Jesus morreu para me dar salvação. É para nos dar a salvação que ele morreu naquela cruz. Então, eu sou muito grata por ele ter me salvado, por ele me ressuscitar, né? Que eu já pedia morte. E hoje, ser essa mulher assim. E a minha fé, Guilherme, ela está mais viva do que quando eu entreguei a vida para Jesus. E detalhe, quando Deus começou a me fazer promessas, era improvável. Era improvável. E meu esposo é ex-alcoólatra, Guilherme. Tem que falar isso também. Resgatado também. Resgatado também. O Walter, ele bebia um litro presidente em 40 minutos. Meu Deus. Trabalhador, trabalhava na fazenda, ganhava dinheiro, mas devia todo mundo. Porque você pega o dinheiro, vai tudo para a bebida, né? Aí eu cheguei na vida dele, fazia 43 dias que ele tinha feito um propósito de parar de beber. E aí Jesus fez a obra, e ele uniu. Vão me vindo canções com isso. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Ai, que lindo. Tem um hino do Flávio Vitor que fala isso. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Que pessoas, Deus não vai esperar você cicatrizar, tá tudo pronto. Você vai se curando e vai transbordando a vida das pessoas. Você vive isso? Exatamente. Eu vivo isso. Eu vivo a cura diária de Jesus na minha vida. Eu sou apaixonada em Jesus. Eu sou a louca que grita Jesus para todo mundo ouvir. Aquela que sai no meio da rua gritando, Guilherme. Põe um louvorzão e sai no meio da rua gritando. Porque aqui dentro pega fogo. Ninguém entende por que eu grito. Para que ela grita tanto? Ai, ela só fala de Jesus. Mas eu vou falar do quê? Eu vou viver o quê? Eu só vivo milagre. Tudo é milagre na minha vida. Tudo. Então, glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu estou aqui lembrando que eu tinha que agradecer o Pedro Lima, engenheiro ambiental. Ele faz a parte, toda a assessoria ambiental. O pessoal tem muito isso de, às vezes, querer resolver o problema depois. Não, vamos prevenir melhor que remediar. Então, chame o Pedro Lima aí no WhatsApp, ele vai resolver o seu problema, tenho certeza disso, com a questão ambiental. Pedro Lima, um abraço para você, meu amigo, engenheiro ambiental. Agradecer a todos os nossos patrocinadores aqui do Sua Prosa Boa. Márcia. Que momento maravilhoso, Guilherme. É gostoso aqui, né? Você viu? Amei. Sua prosa boa. Amei. Puxa o Espírito Santo ali pra gente lembrar dele aí. Oh, que lindo! Deixa eu te perguntar uma outra coisa, pra gente já caminhando pro final. Vamos falar um pouquinho da loja, né? As pessoas que quiserem conhecer. Vamos aproveitar esse espaço para falar também da loja, né? Vamos falar da loja? Pessoas que quiserem ir lá conhecer, são bem-vindas. Que tipo Muito de perfil? Tem roupa pra gordinha também? Tem roupa, eu vendo do PP, né, do 34 até os 56. Então cabe no Guilherme Alves. Cabe no Guilherme Alves. Tem camisa, camiseta, calça, bermuda. Os pequenos também? Também. Feminino, masculino e infantil. Eu foquei nesse clube, nesse pessoal. Quando eu comecei a vender, inclusive, a minha clientela maior são as gordelícia, que eu falo. Não tinha essa modinha, sabe, para gordinha. E aí Jesus me dá um lugar que eu posso comprar para elas. E mudei muita gente, tirei da baixa estima e trouxe para a autoestima. Tem mulheres lindas, tem mulheres, Guilherme, que estão comigo desde o começo, que são minhas clientes até hoje. E também tem, assim, eu sei que a gente precisa falar disso também, porque a gente sabe que a obesidade é um tipo de fuga, né? A gente sabe disso. E também você deve ter exemplos de pessoas que com o passar do tempo, você vai melhorando até nisso. Você trouxe a Raíssa, né? Raíssa Farias do perfume. Vamos falar de perfume. Minha linda. Vamos falar de perfume. Minha linda Raíssa, ela foi obesa. Você sabe? Que ela chegou a vestir, eu vendo para ela, desde a adolescência, ela usava 50, 48, e hoje a Raíssa está no 38. Então, assim, ela eliminou quase 50 quilos. Curada. E curada também, porque ela teve os traumas. Exatamente, né? Curada. Nossa, ela passou por muita coisa. Tem uma frase que fala assim, Márcia, pessoas curadas curam e pessoas feridas machucam. Exatamente. É verdade isso? É verdade, é verdade. Relacionamento mesmo. Você sai de um relacionamento, a primeira coisa que você quer é arrumar outro relacionamento. E eu aconselho a dar um tempo, desintoxica. Se cura primeiro, porque você vai sair de um relacionamento sangrando. E automaticamente você vai sangrar em cima de alguém que não tem nada a ver com a sua história do passado, com as suas dores.
Então, se cura. Dá um tempo para você. Para um pouquinho para ver o que você gosta, né? O que você quer para a vida, para depois arrumar uma pessoa. Tem gente que é assim, ó, é um ciclo vicioso. Ele sai de um relacionamento, ele pega outro, ele vai para outro e nunca está feliz. Porque nem dá tempo. Então, eu aconselho assim, se desintoxica um pouco, para um pouco, busca mais te conhecer primeiro, para depois arrumar outra pessoa, para não sangrar em ninguém. Márcia, hoje o seu trabalho missionário de pregar a palavra, de falar de Jesus, ele é exclusivamente para mulheres, para casais? Como é que você tem trabalhado isso? Eu falo com todo mundo. Eu paro no meio da rua, paro o carro, aonde eu estou, vou para a praia, falo de Jesus, é para todo mundo. Porque Jesus é para todos, né? Então você não nichou especificamente em atender mulheres? Não, mas a mulher, o foco é maior, é a mulher por eu ser mulher. Né? Que você, como mulher, viveu. Eu passei, exatamente. Mas tem muito homem que me procura também. E o CMA foi bom? Foi ótimo. Nossa, maravilhoso! Nós já vamos ter um próximo encontro, eu e a Raíssa. Inclusive, nós vamos fazer o próximo encontro dia 25 de abril. Porque 37 mulheres entregaram a vida para Jesus lá. Caraca! Exatamente. E nós vamos fazer um encontro para essas mulheres dia 25 de abril. Eu não posso falar mais nada, porque senão vou apanhar, Guilherme. Nossa, é surpresa. Mas que chique. É. Porque foi incrível. Desceu fogo do céu ali naquele lugar. Houve muita cura, muita lágrima. Né? Precisava demais. Depois as mulheres vão nos procurando e vão contando, né, o que elas estão vivendo. Coisas que você nem sabia, né? Não, nem imagino. Você nem imagina o que a pessoa passa dentro de casa. Muito bem. Foi bom demais, não foi? Ótimo, amei. E tem uma hora que nós estamos conversando aqui, você acredita? Sério? Eu converso pouco, né? Foi bom demais, vou ter que marcar mais para a gente destrinchar as histórias. Mas eu quero te agradecer imensamente. Eu criei esse podcast com o intuito, porque eu sou jornalista, estou vereador, mas sou jornalista. É aqui o meu espaço de fala, é aqui que eu recebo as pessoas, é aqui que eu me realizo enquanto profissional. E eu acho que nós precisamos, igual esse copo cheio, transbordar na vida das pessoas. Esse é o primeiro objetivo desse podcast. Claro que a gente sabe das histórias, dos exemplos, mas se a gente impactar uma pessoa a cada dia com as histórias, nós vamos começar a mudar o mundo. É verdade. Então, eu quero pedir para que Deus continue abençoando você, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, e que você seja cada vez mais feliz. Amém. Feliz naquilo que você se propôs a fazer, feliz na sua vida, e que você continue resgatando almas para Jesus. Amém. Sexta-feira eu já vou lá em Serranópolis. Eu tenho um encontro. Provavelmente nós nos encontraremos lá. A Joane me chamou. O Danilo Rios, meu amigo, está vindo também para a gente ir. Junto, a Vinícia. Então. Nossa, a Vinícia vai vir no podcast segunda-feira. Que delícia! Eu só estou rodeado de mulheres boas, né? A Joane veio esses dias, você está aqui, a Vinícia vem na segunda. São mulheres incríveis. Presente que o CMA me trouxe. Eu conheci elas lá. E aí já me convidaram para estar trabalhando junto, resgatando mulheres, e esse é o projeto que Deus faz as coisas. Você nem imaginava que você ia ter essa rede, e agora que você está... O CMA me trouxe você, minha mulher fez CMA, estava lá, na primeira fileira, me contou, você tem que levar a Márcia no podcast. Gente, eu preciso... Quem era ela? Gente, deixa eu ver... Que linda! E aí ela falou assim, você precisa levar a Márcia. E eu não te conhecia. Ela me falou um pouco da sua história. Eu quero agradecer o trabalho que você tem feito como vereador. A gente tem que falar, né? Porque você tem feito um trabalho lindo, maravilhoso aqui em Jataí. Tá de parabéns. É de verde também. Eu abracei ela. Que delícia! Gente! E aí ela falou assim, você precisa levar a Márcia no podcast, você precisa ouvi-la. Maravilhoso. É uma história muito bonita, né? E aí a gente precisa transbordar mesmo na vida das pessoas. Sobre o trabalho de vereador, eu decidi ser candidato, assim, eu tinha muito medo de entrar para a política. Eu sempre fui do jornalismo, fazer programa na rádio, e eu sempre... Porque você sabe que existe a maldade, né? As pessoas são muito más, inventam histórias, a gente... ouve de tudo, e eu sempre tive essa resistência por medo, inclusive para proteger minha família. E num dia eu levantei de madrugada, o Frei Gil estava fazendo lá a quaresma, às 4 da manhã, e eu estava muito em dúvida, né? Falei para minha esposa, eu vou levantar, porque Deus tem que falar comigo. E quando eu liguei o YouTube lá, o Frei Gil falou assim, avança por águas mais profundas,
Do que você tem medo? Pedro jogou a rede para o outro lado. Deus vai te levar onde ele nunca levou antes. E aí tinha uma música que a gente, acho que católicos e evangélicos cantam. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe. Por onde quer que eu siga. É lindo. Do que tem desmedo. Então, não tem mais medo. A coragem vence o medo, coloquei meu nome à disposição. E a minha missão, cuidar das pessoas. Eu levo a vida com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita alegria, do jeito que eu sempre levei, porque aqui dentro de mim também habita o Espírito Santo, habita Jesus, e nós precisamos transbordar a vida das pessoas. Quem tem Deus é diferente. A gente sente, né? Sente. Você viu quando a gente chegou? Um abraço, minha amiga. Obrigado. Derrubando tudo aqui. Deus te abençoe. Sucesso. Obrigada, viu? Um abraço para sua família. Obrigada. Um abraço para o meu amigo Carlos, que te deu um neto lindo. Lindo! Meu Deus, delícia! Beijo no seu coração. Deixa você a mensagem final para esse podcast. Não desista do seu sonho, gente. Do lixo ao luxo, Deus tem para você também.